Eu começo olhando nos seus olhos de dentro para dentro. Eu sei que você cumpre tarefas e metas e ainda assim sente um vazio que não aceita a explicação fácil. O corpo segue o roteiro do dia e a mente corre atrás de respostas que não se fixam em lugar nenhum. Há uma tensão quase invisível atrás dos ombros, uma pergunta silenciosa dentro do peito. O que em mim está escolhendo por mim? Essa pergunta inaugura tudo. Eu trabalho com informação, não com frases bonitas. Informação é estrutura viva. Informação organiza a energia que você sustenta e essa energia organiza os eventos que retornam para você. Quando eu avalio uma vida, eu pergunto qual é a frequência de base que a governa. Porque toda decisão que você toma volta para o mesmo ponto quando o set point interno não muda. É como ouvir a mesma canção em rádios diferentes. A cidade muda e a música volta. A casa muda e a música volta. A relação muda e a música volta. Não é castigo, é ressonância. Muitos me procuram pedindo uma técnica para dominar o futuro. Eu respondo com um convite simples e profundo. Observe o emissor. O emissor é você. Só que não é o você do discurso. É o você que vibra quando ninguém está vendo. Esse você carrega programas que rodam em segundo plano. Programas herdados. Programas aprendidos na dor. Programas que parecem proteção e que na prática sequestram escolhas. Se o programa diz eu não mereço, o campo busca confirmar essa instrução. Se o programa diz eu só existo quando salvo alguém, o campo cria enredos para mantê-lo ocupado salvando. Assim você se cansa de provar o seu valor, enquanto a vida real fica em espera. Percebe o padrão. Você deseja paz e consome conflito. Você deseja clareza e alimenta distração. Você deseja amor sereno e aceita migalhas agitadas. Isso não o torna culpado. Isso só revela uma dissonância entre intenção e emissão. A mente fala o que quer e o campo devolve o que você realmente sustenta. A realidade escuta mais a sua base do que o seu pedido. Quando a base é medo, a leitura do mundo vem filtrada por ameaça. Quando a base é escassez, todo ganho parece provisório. Quando a base é dependência, qualquer afeto vira moeda de troca. O mundo não está contra você. Ele está obedecendo a assinatura que você transmite. Talvez você já tenha tentado a espiritualidade performática. Acendeu velas, copiou mantras, montou rituais. Nada contra. O problema não está no gesto e sim na intenção escondida. Se o ritual nasce do desespero de controlar, o campo ele só amplifica o ruído. Se nasce da reconexão autêntica, ele zera a distância entre quem você é e o que você emite. Eu chamo isso de coerência informacional. Coerência não é esforço. Coerência é alinhamento. Quando a instrução interna muda, o colapso da realidade muda. A função de onda que antes caía sempre no conhecido passa a admitir o novo. A mesma cidade ganha outras portas. As mesmas pessoas respondem de outro modo. O mesmo corpo respira diferente. Talvez você sinta que já entendeu tudo e mesmo assim não consegue sustentar o novo. Isso é comum. O cérebro adora economizar energia e por isso ele protege o padrão conhecido. A ansiedade silenciosa nasce desse choque entre o desejo do novo e a lealdade ao antigo. Para atravessar esse limiar, não basta querer. É preciso reescrever a instrução. Toda vida obedece a uma frase raiz. Eu só recebo quando me sacrifico. Eu só pertenço quando agrado. Eu só fico seguro quando controlo tudo. Enquanto essa frase estiver ativa, o campo seguirá repetindo provas para confirmá-la. O trabalho real é encontrar a frase e substituí-la por uma instrução que não fira sua própria existência. Eu não prometo milagres fáceis. Eu proponho precisão. Precisão é terapêutica. Precisão cura porque dá nome ao que comanda sem alarde. Quando você nomeia o comando, ele perde o poder oculto. A partir daí começa a engenharia espiritual. Você estabiliza uma nova frequência de base por meio de decisões coerentes com a identidade que quer sustentar. Não são gestos heróicos. São microescolhas que alteram a geometria do campo. Você diz não onde sempre dizia sim para não se perder. Você diz sim onde sempre dizia talvez para não se esconder. Você silencia onde sempre justificava para não se explicar o tempo todo. O campo entende e reorganiza as respostas. Há um detalhe que quase todos ignoram. A origem do ruído não mora na superfície dos acontecimentos. Ela se revela em um ponto que você acostumou a não olhar. É um ponto simples e ao mesmo tempo decisivo.
Quando esse ponto é visto, a engrenagem para de render e a estrada volta a ficar firme debaixo dos pés. Eu vou abrir esse ponto a seguir. Antes, sinta o corpo por um instante. Perceba como certas frases me cheiram em lugares que você não visita há meses. Isso não é casualidade. É o campo respondendo a nova informação. Fique comigo. No próximo passo, eu vou ao núcleo onde a dor se constrói em silêncio e onde a busca interior tenta se resolver sem sucesso. Ao tocar esse núcleo, algo começa a se alinhar por dentro e você percebe que o controle que sempre faltou não era força. Era clareza. Eu começo pelo subterrâneo da mente. O subconsciente é um grande servidor silencioso que armazena pacotes de informação e roda programas sem pedir licença. Ele não julga. Ele registra. Tudo que se repete com carga emocional vira instrução de base. Uma palavra dita em um momento de vulnerabilidade vira comando. Um gesto de cuidado verdadeiro também vira comando. O subconsciente aprende por intensidade e repetição. Quando a emoção é forte, ele entende que aquilo precisa ser mantido para proteger você. Quando se repete muitas vezes, ele conclui que aquilo define o seu mundo. Então ele escreve a regra silenciosa. Ele grava o cenário. Ele prepara a resposta automática. Coisas boas entram assim. Você recebe amor calmo em momentos críticos. A mente registra segurança. O corpo aprende repouso. O campo reconhece uma assinatura de confiança. Mais tarde, ao viver um desafio, essa informação de base sobe para a superfície como um gesto natural de autocontenção. Você age com firmeza sem endurecer. Você fala com clareza sem ferir. A decisão parece simples porque a base está coerente. O subconsciente puxa a melhor memória informacional e cria uma ponte rápida para o agora. A realidade responde a essa assinatura e organiza encontros de sincronicidades compatíveis com ela. O ambiente não precisa ser perfeito. A coerência de base reduz o ruído e você navega com menos atrito. Coisas ruins entram do mesmo modo. Uma crítica dura repetida na infância. A experiência de abandono emocional. A visão de adultos exaustos e sempre no limite. O subconsciente registra perigo e conclusão. Eu preciso me provar o tempo todo. Eu não posso relaxar. Eu só existo quando desempenho. Ele grava isso como instrução porque acredita que assim mantém você vivo. Quando surge uma oportunidade boa, o programa antigo sobe para a consciência como um incômodo que você não explica. Você diminui um pedido justo. Você enrola uma conversa necessária. Você aceita menos do que merece. A atitude parece irracional. Não é. É obediente. O programa está protegendo a identidade que você aprendeu a ser. Eu trabalho com informação no campo. O que colapsa sua realidade não é o desejo falado, e sim a instrução silenciosa. O subconsciente envia pacotes de informação para o corpo. O corpo devolve uma química. A química vira sensação familiar. Essa familiaridade vira escolha. Você acha que decidiu. Na verdade, você só reconheceu a sensação que confirma o seu set point. Isso explica porque alguém que diz querer paz acaba escolhendo relações que sempre exigem resgate. A sensação de tensão é conhecida. O subconsciente entende essa tensão como lar. Logo, ele a busca para se orientar. A vida se organiza em torno dessa bússola emocional até que você intervenha na instrução de base. Como as gravações emergem para o consciente? Elas sobem em 3 trilhas. Uma trilha é o pensamento intrusivo que repete sempre a mesma história. Outra trilha é a emoção que aparece fora de proporção para o fato. A terceira trilha é o impulso que empurra a ação antes da reflexão. Quando a emoção é muito maior que o evento, existe memória antiga comandando. Quando o pensamento chega antes do fato, existe roteiro pronto. Quando o impulso ignora o valor real do que você sente, existe lealdade ao programa antigo. Nada disso é defeito. É a arquitetura da mente protegendo você. Nosso trabalho é atualizar o mapa. O mundo mudou. Você mudou. A instrução também precisa mudar. Agora eu introduzo um fundamento filosófico e espiritual, simples e muito prático. O emissor é a fonte. O campo responde. A realidade tem uma tendência a buscar o seu melhor estado possível dentro da informação que você sustenta. Parece contraditório quando a dor é grande. Eu entendo. Só que o campo não mede o que você merece. Ele mede coerência.
Se a instrução é escassez, ele devolve cenários que confirmam escassez para manter a coerência do sistema. Quando você atualiza a instrução para dignidade silenciosa, o campo começa a reorganizar as peças em direção a essa dignidade. Você ainda encontra ruídos porque o histórico existe. Porém, a tendência passa a ser a seu favor. Caminho de menor resistência para o seu melhor estado possível. Isso não é pensamento mágico. É engenharia informacional. Pensamento mágico atrapalha a criação porque troca precisão por fantasia. Ele tenta pular o processo. Ele repete afirmações que não têm raiz no corpo e chama isso de fé. Ele exige um resultado sem calibrar o emissor. Eu vejo isso muitas vezes. A pessoa deseja uma parceria madura e afirma que está pronta. Porém, no cotidiano, ela tolera descompromisso. Isso informa ao campo que a instrução real ainda é carência com medo de ficar só. O campo devolve pessoas que confirmam o script. A pessoa conclui que o universo é injusto. Não é. O campo apenas devolveu o que a emissão pedia. Pensamento mágico também cria uma relação infantil com a vida. Em vez de desenvolver potência interna, a pessoa terceiriza o movimento para forças externas. Ela para de observar o próprio set point e se perde em sinais e promessas. Isso consome energia vital e mantém o programa antigo intacto. Eu prefiro o rigor bondoso. Ele não humilha, ele corrige. Vamos a exercícios internos. Primeiro exercício: rastrear a frase raiz que organiza sua vida. Feche os olhos e revisite os momentos de maior dor e de maior esforço. Pergunte ao corpo que você tentava garantir sempre. Segurança, pertencimento, valor. Escreva com palavras simples a conclusão inconsciente que você tirou sobre si mesmo. Eu sou valioso quando salvo alguém. Eu só fico seguro quando controlo tudo. Eu só sou visto quando desempenho sem falhas. Não use floreios. Nomeie o comando como ele é. Depois respire e observe como essa frase aparece hoje em escolhas pequenas. A frase vai se revelar em hábitos discretos. Aí está a alavanca. Segundo exercício interno. Teste de coerência informacional. Pegue um desejo atual muito concreto. Um projeto profissional, uma relação, uma mudança financeira. Descreva o que você diz que quer com detalhes sensíveis. Depois liste 3 decisões reais que você tomou na última semana nessa área. Observe se essas decisões confirmam a identidade do desejo ou a identidade do programa antigo. Se confirmam o antigo, volte ao primeiro exercício e refine a frase raiz. A meta é alinhar a microdecisão com a nova instrução de base. O campo reage a essa precisão e começa a mover peças que você não controla diretamente. Você notará portas que se abrem sem barulho, convites inesperados, alívios discretos. Isso é o campo buscando seu melhor estado dentro da nova coerência. Terceiro exercício interno. Reescrita da instrução usando experiência encarnada. Não basta repetir uma frase bonita. É preciso registrar no corpo uma nova possibilidade de segurança. Escolha uma pequena situação do dia que sempre ativa o seu programa antigo. A conversa que você evita. O limite que você não coloca. A proposta que você teme enviar. Prepare uma ação mínima que respeite a sua dignidade e execute de modo calmo e objetivo. Quando você faz isso, o corpo grava uma memória alternativa. O subconsciente aprende que há vida depois do limite. Ele reduz o alerta e devolve menos ruído na próxima vez. 3 experiências assim começam a deslocar o set point. O campo capta a mudança e traz confirmações pequenas, porém consistentes. Eu insisto em um ponto. A realidade não é uma entidade que pune. Ela é um espelho que configura cenários a partir da sua emissão dominante. Quando a base muda, a forma muda. Nem sempre na velocidade que a ansiedade pede. Quase sempre na velocidade que a integridade sustenta. O que é melhor para você às vezes não é o que brilha nas vitrines. É o que sustenta o seu eixo por muito tempo. A realidade busca esse eixo porque sistemas vivos tendem ao equilíbrio quando recebem informação clara. Por isso eu digo que a vida a seu modo está sempre a seu favor, mesmo quando a correção dói, mesmo quando um ciclo se encerra antes do aplauso. A coerência que chega abre espaço para um bem maior do que o antigo roteiro conseguiria oferecer. Exemplo final sobre pensamento mágico e como ele sabota. Alguém repete que vai prosperar e faz visualizações longas. Contudo, evita olhar para a própria versão a receber.
Sempre oferece mais do que combina. Nunca envia proposta no prazo. Sempre baixa o preço antes de ser questionado. O campo lê a instrução profunda. Eu tenho medo de ser rejeitado. Então ele organiza circunstâncias que mantêm essa história viva. A pessoa chama de azar. Eu chamo de obediência do sistema. Quando ela muda uma única prática interna e decide respeitar o valor do seu trabalho sem pedir desculpa, o campo reposiciona atores e cenas. Ela não precisou gritar para o universo. Ela precisou alinhar a base. Você talvez sinta agora uma clareza nova tocando pontos antigos. Isso é bom. O subterrâneo respondeu. Há um passo decisivo que nasce quando a frase raiz é vista com honestidade. Esse passo não tem brilho de espetáculo. Ele tem força de princípio. Quando ele acontece, o ruído diminui de um modo que surpreende. No próximo movimento, eu vou tocar exatamente onde a instrução se reescreve e onde a nova frequência de base se estabiliza em silêncio. É simples e é decisivo. Eu trato a mente como uma casa que ainda guarda paredes levantadas por antigos moradores. O subconsciente é o mestre de obras que segue o projeto que recebeu anos atrás. Se o desenho diz que a janela deve ser pequena, ele reduz a luz mesmo em dias claros. Reprogramar não é derrubar tudo. É revisar o projeto estrutural que orienta cada tijolo invisível. Quando a instrução muda, o cômodo respira de outro jeito e o corpo finalmente entende que pode habitar sem espremer o peito para caber. Pense no seu conjunto de crenças como um idioma que o campo entende sem esforço. Cada palavra de base informa se a porta abre ou se a tranca permanece. Quando você repete "eu só estou seguro se eu controlo", todo o universo responde com cenários que pedem controle a cada esquina. É a sintaxe da sua emissão. O trabalho é alfabetizar o corpo em um novo idioma. Uma gramática de dignidade e clareza. A frase muda e as respostas mudam. Não porque o mundo ficou bondoso da noite para o dia, mas porque a sua linguagem passou a permitir outra. Conversa. Eu gosto da metáfora da marcenaria. Você não força madeira. Você conhece a fibra. A fibra tem um sentido que precisa ser respeitado enquanto recebe uma nova forma. A sua história tem fibras. Traumas que puxam para um lado. Virtudes que sustentam do outro. Reprogramar é planejar o corte no ponto exato para que a peça não estile. Quando você diz um não necessário sem agressão à madeira interna, aprende que firmeza pode ser macia. Quando você diz um sim inteiro sem culpa à estrutura, entende que receber não é perigo. Aos poucos a mobília emocional se alinha e o ambiente fica habitável. Há outro paralelo que ajuda. Imagine um tirantigo tecendo um tecido que você veste todos os dias. Cada pensamento automático é um fio. Cada emoção recorrente é outro. O padrão nasce do entrelaçamento. Se o tiro está programado para o desenho da escassez, o tecido aperta onde deveria acolher. Você não conserta o pano puxando o fio para fora. Você volta ao tir, ajusta o ritmo, troca o desenho, insere um fio de merecimento onde antes havia remendo. Depois outro, depois mais um. 3 novos fios já mudam a trama. 5 consolidam o padrão. O corpo percebe e para de pedir a velha proteção. No plano neuroemocional, eu explico assim. O cérebro ama o conhecido porque consome menos energia. Por isso ele cria atalhos que disparam respostas antes do seu eu consciente chegar. A sensação que você chama de eu é em parte essa rede de atalhos. Quando você inicia uma nova instrução, o sistema reclama. Parece desconforto. Parece dúvida. Na verdade, é recalibração. Persistir com gentileza abre novas trilhas sinápticas. Isso que parecia esforço vira o novo modo de repouso. Você não está lutando contra você. Você está ensinando seu sistema a descansar em uma base mais alta. O lado espiritual complementa esse mapa. Eu chamo de coerência informacional. O campo devolve para você aquilo que mantém integridade no conjunto. Se você aproxima uma decisão que fere sua dignidade, o ambiente se torna áspero. Pessoas ficam impacientes. Portas emperram. O sistema mostra que a equação não fecha. Quando você se alinha com a instrução que honra a sua essência, o caminho se desenrola de formas discretas e inteligentes. Um contato lembra de você. Um pensamento útil chega na hora certa. Um não que doía revela que não era perda. Era precisão. A realidade não é punitiva. Ela é criteriosa. Ela tende ao seu melhor possível quando a informação permite.
Para aprofundar, eu proponho uma prática interna de engenharia fina. Escolha uma situação em que você sempre cede por medo de desagradar. Antes de agir, identifique a frase raiz que aciona a rendição. Talvez seja "eu só pertenço se eu não incomodar". Agora escreva uma nova instrução que não seja bravata. Algo simples e exato. Eu pertenço quando sou verdadeiro. Leve essa frase para a cena e faça uma microação que a confirme. Pode ser pedir tempo para pensar. Pode ser propor outra data. Pode ser dizer sim com condição clara. Observe o corpo. Ele vai tremer um pouco. Deixe que trema. É a antiga fiação soltando. Quando a conversa terminar, registre o que aconteceu sem romance. Esse registro é alimento para o novo TIR. Um exemplo concreto. Você quer reconhecimento no trabalho, mas evita expor seus critérios. O programa antigo diz que visibilidade é risco. A nova instrução diz que clareza é cuidado. Em vez de fazer mais em silêncio, você apresenta um plano objetivo e pergunta qual padrão de qualidade será usado para avaliar o resultado. O antigo medo anuncia catástrofes. Nada acontece. O ambiente se organiza. O campo entende que você saiu do jogo de adivinhação e passa a devolver interações mais limpas. Pequenas vitórias consolidadas repetem para o subconsciente a frase que interessa. Eu posso ser visto sem pagar com a minha paz. Talvez surja a dúvida. E se eu errar no ajuste? E se eu perder algo valioso no caminho? Eu respondo com uma imagem. A vida é como um rio que redesenha as margens quando a corrente encontra uma pedra nova. Ela não briga com a rocha. Ela contorna. Ela aprende. A cada curva ganha força e largura. Você é esse rio em processo de aprender o próprio leito. O erro aparente vira orientação. A perda aparente vira clareira. Quando a base muda, o fluxo encontra o mar com menos espuma e mais impulso. Guarde uma intuição para o próximo passo. Existe um ponto de estabilização que transforma ajustes em identidade. Um ponto silencioso em que a nova instrução deixa de ser prática e vira natureza. Quando ele se acende, a vida para de oscilar entre velho e novo e começa a se mover com um tipo de serenidade que não depende do clima externo. Nós vamos tocar esse ponto a seguir e o campo costuma responder como quem reconhece finalmente a casa certa. Eu quero falar com você com cuidado e com verdade. Existe um lugar em você que evita certas portas porque sabe que atrás delas há poeira antiga. Eu não vou abri-las agora. Eu só vou tocar a maçaneta com a ponta dos dedos para que você sinta que ainda tem escolha. Você já percebeu como alguns pensamentos chegam como visitantes que não batem na porta? Eles entram e rearranjam as cadeiras da sala. Eles decidem onde você senta e como você olha o dia. Quem está convidando esses visitantes? Quem está deixando água e pão na mesa para que eles fiquem? Talvez você carregue a impressão de que tudo está selado, que a história já está escrita em pedra. Eu vejo outra coisa. Penso na mente como uma lente de farol. A luz é constante e silenciosa. O que muda é o ângulo e a pureza da lente. Uma lente limpa percorre o mar e desenha caminhos na noite. Uma lente opaca espalha clarões curtos que confundem o navegante. Você não precisa fabricar mais luz. Você precisa recolher os grãos de areia que turvam a lente. Um grão de cada vez. Uma decisão de cada vez. O feixe volta a se alongar e o mar responde. Eu faço uma pergunta que parece pequena e é decisiva. O que você tem pensado quando o silêncio chega? Não vale a resposta de vitrine. Vale a resposta do corpo. O que ele diz baixinho quando ninguém precisa ver você forte. Perceba como certas frases mudam a temperatura do dia. Há pensamentos que esfriam a vontade e há pensamentos que devolvem pulso. A realidade começa a se mover a partir desse pulso. Não é feitiço, é direção. Onde a mente repousa, a vida planta sementes. Se você repousa em medo, o jardim cresce com folhas estreitas. Se você repousa em dignidade, o solo ganha nutrientes que atraem outra fauna. O mesmo clima produz resultados diferentes quando o pH do solo muda. Eu não lhe peço otimismo vazio. Eu ofereço um teste simples de esperança praticável. Pegue um fato difícil que está ativo agora. Um conflito no trabalho. Um cansaço antigo na relação. Uma conta que insiste em apertar o peito. Durante um minuto, trate o fato como matéria-prima e não como sentença. Pergunte que informação minha sustenta esse resultado.
Pergunte que nova instrução eu posso experimentar hoje sem drama. Não prometa revoluções. Prometa apenas um ajuste que você cumpre sem se violentar. A mente grava como possível. O corpo registra como seguro. O campo reconhece uma coordenada nova e move milímetros que mais tarde viram metros. Eu sei que dizer isso parece pouco diante do peso que você carrega. Porém, observa um detalhe. Você já atravessou dias que pareciam impossíveis. Em algum momento, um pensamento diferente passou como um pássaro rápido e você respirou de outro jeito. Foi suficiente para passar para o capítulo seguinte. Aconteceu sem alarde. É assim que a realidade se inclina a seu favor quando encontra uma fresta de coerência. Não é o rugido do herói. É o gesto silencioso de quem muda a direção do olhar e oferece ao campo uma nova referência de si mesmo. Eu deixo um convite que não cutuca sua sombra e ainda assim a ilumina. Hoje, ao deitar, faço uma última pergunta a si mesmo. Que pensamento eu posso adotar agora que honra a minha verdade e não fere ninguém? Apenas um. Escolha algo que caiba no seu corpo, algo que não peça esforço teatral. Durma com essa frase no peito como quem aquece uma semente no inverno. Amanhã ela não será uma árvore, mas já será raiz. E raiz sabe encontrar água mesmo quando a superfície está seca. Se você escutou até aqui, já percebeu que solução existe mesmo quando não se vê de imediato. Porque o sistema responde à informação que você sustenta com calma e precisão. Há um ponto de estabilização que transforma a tentativa em natureza, e é para lá que nós vamos caminhar agora. Quando esse ponto se estabelece, a oscilação diminui, e a vida encontra um compasso confiável mesmo em mares levantados. Nós estamos a um passo desse silêncio que sustenta, e quando ele chega, as portas se abrem sem barulho. Eu encerro olhando para o ponto exato onde tudo muda em silêncio. Você já viu como o subconsciente registra ordens antigas. Viu como essas ordens sobem para a mente e organizam escolhas antes do seu eu chegar. Viu também que a realidade responde com precisão à instrução de base. Agora feche o círculo. Nomeie a frase raiz. Substitua por uma instrução que honre a sua dignidade. Confirme essa instrução em microdecisões que cabem no seu corpo. Repita até que o novo se torne repouso. Essa é a engenharia espiritual aplicada ao cotidiano. A vida tende ao seu melhor possível quando recebe informação clara. Quando a base é medo, o mundo parece corredor estreito. Quando a base é coerência, o mesmo corredor ganha portas que não eram visíveis. Você não força as portas. Você se torna a chave. O campo reconhece e realinha o cenário ao redor. Uma conversa fica simples. Um limite fica natural. Um pedido certo encontra a pessoa certa. Não é espetáculo. É precisão somada ao tempo. Talvez você ainda sinta resquícios do antigo roteiro. Isso é normal. O cérebro protege o conhecido. A alma pede expansão. Deixe que o atrito seja professor e não sentença. Cada vez que um pensamento de derrota surgir, responda com uma pergunta que abre caminho. O que em mim está escolhendo por mim agora? A resposta revela o comando ativo. Corrija com gentileza e prossiga. 3 correções criam trilho. 7 criam trilha. 20 criam paisagem. Um dia você percebe que a oscilação diminuiu. A casa interna parou de render. O silêncio virou base, não fuga. Leve um exercício final para consolidar. Antes de dormir, recorde o momento do dia em que você foi leal a si mesmo. Reconheça sem exagero. Diga a si mesmo que esse gesto é a sua nova referência. Ao despertar, escolha uma única atitude que confirme essa referência no mundo. Algo simples e definitivo. Um sim inteiro. Um não sereno. Uma pergunta objetiva. Esses pequenos movimentos alimentam o tir que tece a sua realidade futura. É assim que melhor possível encontra caminho. Se este conteúdo tocou você, eu peço que se inscreva no canal. Assim você recebe os próximos encontros e mantém a prática viva. Deixe o seu like para sinalizar que essa mensagem tem valor. E comente aqui embaixo uma frase raiz que você identificou hoje ou uma microdecisão que você vai assumir nas próximas 24 horas. Seu comentário ajuda o campo desta comunidade a ganhar coerência. Nós seguimos juntos, sem pressa, com precisão, com coragem mansa. A realidade escuta e responde sempre.